Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui, pelo nosso canal Rede Previdência, você se mantém atualizado diariamente acerca dos mais diversos temas relativos ao direito previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre a incidência de juros nos empréstimos consignados. Empréstimo consignado, os juros do empréstimo consignado de aposentados é reduzido em 1,7% ao mês. Vamos ainda falar sobre uma tão importante questão que é a questão das pensões pagas a autores de feminicídio. Infelizmente, é um número alto de feminicídio no país, e a União decidiu processar autores de feminicídio para que paguem as pensões que vêm sendo pagas pelo INSS. Vamos tratar aqui um pouquinho desse assunto, né? Em razão do mês da mulher, nós estamos no mês de março e precisamos, então, dar luz e aprofundar sobre diversos temas que atingem a essa população de mulheres, né? População feminina do nosso país. E ainda vamos falar, ainda na continuidade desse tema, né? Sobre a aprovação da Câmara de Deputados, ou seja, vai seguir para o Senado, a concessão de pensão especial a filhos de vítimas de feminicídio. Então, vamos tratar aí sobre esses três assuntos muito relevantes e extremamente importantes no dia de hoje. Vamos começar, então, falando, pessoal, sobre a questão dos juros do empréstimo consignado. Juros do consignado a aposentados é reduzido em 1,7% ao mês. O que acontece? Os aposentados e pensionistas do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, eles pagarão futuramente menos juros do que o que eles vêm pagando atualmente. Então, atualmente, o limite de juros, o limite máximo que pode ser contratado nos juros é de 2,14 ao mês. Na última segunda-feira, o Conselho Nacional da Previdência Social, o CNPS, ele aprovou este novo limite que reduz de 2,14 para 1,7 os juros para essas operações, né? O novo teto, ele é 0,44 percentual menor do que o antigo limite, né? Que estava em vigor desde o ano passado. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado, que a gente tem tão amplamente falado, muitas pessoas têm discutido essa questão, inclusive na Justiça Estadual, nos juizados de consumidor, que é o RMC, que é a contratação de um cartão de crédito, né, em que há consignação no próprio benefício, direto no INSS. Então, esse crédito consignado, né, esse cartão de crédito consignado, ele caiu de 3,6 para 2,62, que também é uma proposta interessantíssima. Essas proposições foram feitas pelo próprio governo, né, e as medidas entrarão em vigor assim que a instrução normativa for publicada no Diário Oficial da União. Assim que for publicada, nós iremos noticiar aqui. Então, vamos seguir acompanhando de perto a aplicação dos juros corretos no empréstimo consignado. Ainda neste encontro, o ministro Carlos Lupe, ele anunciou a intenção de discutir o percentual de margem de crédito, que hoje está em 30%. Havia aumentado, né? E houve, então, um recuo. Esse tema, esse ponto da margem de crédito, da margem consignável, ele será discutido no próximo dia 27 de abril, em nova reunião do CNPS. Tá? Lupe, ele classificou as taxas atuais como abusivas, porque eles punem as pessoas que estão mais vulneráveis. De acordo com o presidente do INSS, a média de renda dos aposentados e pensionistas que se utilizam de crédito consignado está entre R$ 1.700. Então, ao consignar
30% dessa renda, com juros, muitas vezes, juros de 2,4, né, que era o que estava sendo aplicado, você estava fazendo com que somente financeiras tivessem lucro e essa população de beneficiários e de segurados se endividasse. Né? Essa é, então, o cenário aí principal que a gente visualizava. Então, vamos acompanhar não só a publicação no Diário Oficial dessa redução dos juros, mas também a discussão da redução da margem consignável, pensando que a Previdência Social não é só concessão de benefício, mas ele é também, né, uma política pública de seguridade social. E é nessa perspectiva de política pública, pensando a sociedade de forma mais holística e mais integrada, que a União decidiu, então, através da AGU, da Advocacia Geral da União, que divulgou essa semana, que já retomou as ações que tinham por objetivo a condenação de autores de feminicídio a ressarcir os cofres públicos relativamente às pensões que são pagas em decorrência dos crimes que são cometidos por essas pessoas, tá? Então, no último dia 8, foram abertas 12 ações desse tipo, né, pedindo o ressarcimento de cerca de 2,3 milhões de reais. A quantia foi paga pelo INSS a título de pensão por morte aos dependentes das vítimas. Veja bem, a gente não está pedindo aos dependentes outros, né? A gente digo, a União. O que se visa nesses casos é que aquele que deu causa àquela morte prematura, muitas vezes, né, por conta do feminicídio, esse cidadão que, na verdade, é autor de um crime, ele seja, então, obrigado a restituir os cofres públicos em razão da pensão que foi concedida por conta do crime cometido, tá? Esses casos, esses 12 casos iniciais, eles foram identificados com a ajuda da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Um novo fluxo de trabalho ele está sendo montado para que mais ações venham a ser ajuizadas nesse sentido. Um desses casos, é importante relembrar, que envolve um homem que viveu por 7 anos em união estável com uma mulher antes de matá-la brutalmente na frente do filho, em janeiro de 2021. Ele acabou condenado a 18 anos e 4 meses de prisão e agora deverá também responder ao pedido de ressarcimento feito pela União. É claro que a gente sabe que o ressarcimento não devolve a vida, o prejuízo para as crianças, né, para os filhos, na grande parte das vezes, ele é inestimável, a gente não quer valorar isso, mas é importante que a gente pense a política pública, né, como uma forma global. E uma das formas de também se inibir esse feminicídio é justamente o diligenciar a rapidez com que todas essas ações que visam a combater o feminicídio ocorram na sociedade. Isso seria uma forma, né, de também inibir. Né? Entre outros argumentos, a AGU defende que não é adequado que o conjunto da sociedade que tenha que arcar com o ônus econômico social de um benefício que só é pago em razão da conduta criminosa daqueles indivíduos especificamente. Essas primeiras ações, pedindo o ressarcimento da pensão por morte decorrente do feminicídio, né, e aos autores desse feminicídio, são chamadas de ações regressivas. Né? Elas foram abertas pela AGU entre 2012 e 2018, e ainda antes de haver a previsão legal, tendo como base apenas o princípio jurídico encampado por alguns advogados públicos. Ainda assim, em todos os casos, a União teve êxito. Então, nós tivemos 9 primeiras ações pedindo esses ressarcimentos, tivemos uma interrupção desse programa, né, dessa ação da AGU, e agora nós temos a retomada dessa ação com 12 ações do tipo.
o que me parece ser muito sintomático, porque você teve, entre 2012 e 2018, 9 ações nesse sentido, e agora você tem teria um represamento aí durante 4 anos, mas ainda assim você teve um represamento que vem com 12 novas ações, né? Ainda são números muito altos do feminicídio. Apenas em 2022, somente no Rio de Janeiro, por exemplo, registrou-se 110 feminicídios, número maior desde 2017, quando esse tipo penal, né, esse tipo de crime, passou a ser contabilizado no Estado. Né? Os dados são do Instituto de Segurança Pública, ligado ao governo estadual, e foram divulgados também no dia 8. Né? Então, são ações conjuntas que vêm sendo pensadas justamente na tentativa de coibir o feminicídio. E, por fim, a Câmara aprovou ainda o pagamento de uma pensão especial para as vítimas do feminicídio. Aquelas vítimas que não eram seguradas do INSS, os seus dependentes, os seus filhos, na verdade, teriam direito a um benefício que equivale ao valor de um salário mínimo. Tá? E isso segue para discussão no Senado, ainda não é lei, é um projeto de lei que segue sendo discutido e que nós também estamos acompanhando, porque, sem dúvida, isso será gerido no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, o INSS. Essas são as nossas observações de hoje. Seguiremos sempre aqui acompanhando e lhe mantendo atualizado sobre todos esses temas tão relevantes para a nossa seguridade social.